E pessoal, vamos falar agora das competências, né? Repartição de competências. A repartição de competências nada mais é do que a Mãe Constituição dizendo que cada um dos filhos podem fazer. Dentro dessas atribuições, a mãe dividiu tipos de competências. Ela deu atribuições para fazer leis, que são de competência legislativa, dentro da chamada autolegislação. Então, a Constituição, é a Constituição falando, né, com quem, né, com o poder legislativo, e a Constituição falando assim: Congresso Nacional e Assembleia Legislativa, chamando a parte de legislar, né? Em outras ocasiões, a Constituição vai falar aqui com o Poder Executivo, né, que nós vamos chamar de competências administrativas. Então, eu tenho competência que são de competência administrativa, pode vir também competência material na prova, né? E eu tenho as competências legislativas. Competências administrativas ou materiais, o nome já está dizendo. Competência administrativas para realizar atos administrativos, né? Políticas públicas, atos administrativos, prestação de serviços públicos, né? E para legislar está essas competências legislativas. A Constituição fez a seguinte divisão: eu tenho como competências administrativas a chamada competências exclusiva da União, que você vai encontrar no artigo 21. Você vai encontrar no artigo 21. E eu tenho como competência administrativa a chamada competência comum também. O que é competência comum? É uma coisa que todo mundo tem, né? Que é comum de todo mundo fazer. Isso, por que isso? Por isso que a competência comum é aquela que todos os entes da administração pública têm, né? Então, quem tem competência comum? É a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. As competências comuns você vai encontrar no artigo 23, né? No artigo 23 da Constituição. O artigo 23, né? Competências comuns são aquelas competências, né? Coisinhas queridas, né? Competência que todo mundo tem que fazer, porque todo mundo tem que se preocupar com aquilo de tão importante que é, né? Vamos ver aqui, né, as competências tanto do artigo 21 quanto do 23, né? Que são competências administrativas, e no texto da Constituição eles iniciam com o verbo. As competências do artigo 23, né, que são competências administrativas, né? E no texto da Constituição, elas iniciam com verbos, né? Vamos ler aqui o artigo 21. Vamos ler aqui o artigo 21 para você ver. Compete à União, né, manter relações com estados estrangeiros, né? Declarar guerra. Então você vê aqui, ó, manter é o que? Verbo, né? Declarar, verbo. Assegurar, verbo. Permitir, verbo. Então, há competências da União, né, que são as competências exclusivas da União, elas iniciam com verbo, né? Competências exclusivas da União, elas iniciam com verbos. Com verbos, pessoal. Aqui também, ó, outros verbos aqui, ó: decretar, autorizar, emitir, administrar, elaborar, né? Manter, explorar, né?
todos aqui, ó, iniciam com verbo, então já ajuda, né? Competência exclusiva da União começa com verbo. Você vê lá que começou com verbo, é competência exclusiva da União. Quando fala competência exclusiva, é competências administrativas. Observe, pessoal, que o texto diz, né, compete à União e não exclusivamente à União, mas é exclusiva. No texto lá não diz, se você for lá a Constituição, não diz lá que é exclusiva, mas o artigo 21 é competência exclusiva da União. Então, veja que as competências exclusivas da União começam com verbos e são competências para a União realizar, executar, né? Propor, né? Vamos ver o artigo 23, pessoal. Vamos ver o artigo 23. É a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Zelar, cuidar, proteger. Você vê que competências exclusiva e comum começa a maioria tudo com verbo. Zelar, cuidar, proteger. Competência comum é competência administrativa. Competência exclusiva da União também é competência administrativa. Entendeu? Aqui, ó, impedir, proporcionar, proteger. Entendeu, pessoal? E diz, né, pessoal? É competência comum da União, dos Estados, federais, dos municípios, né? Zelar pela guarda da Constituição, né? De competências exclusivas eu tenho só aquelas que a União faz, ou todo mundo pode fazer, né? Então, se vem na tua prova competências administrativas, você tem que perguntar para você, será que só a União tem que se preocupar com isso, né? Se não é só a União que pode se preocupar com isso, pode ter certeza que é uma competência comum, né? Que é de todos. Um exemplo aqui, ó. Como você pode distinguir, né? Se é competência comum ou competência exclusiva da União aqui, ó. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio. Será que é só a União que vai ter que fazer isso? Zelar pela guarda da Constituição e das leis? Não. É a União, o Estado, o município. Cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Será que é só a União que tem que fazer isso? Cuidar da saúde? Se fosse a União, não teríamos hoje postos de saúde municipais, né? Então, proteger os documentos e obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural e monumentos, paisagens naturais. Será que é só a União que pode fazer isso? Não. É você começa na hora lá a pensar, porra, isso aqui não é só a União que pode fazer. Então, você já mata a diferença de competência comum entre União, Estado e município e competência exclusiva da União. Aqui, ó. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras. Não é só a União, né? Proporcionar os meios e acesso à cultura, à educação. Não é só a União que tem que fazer isso, é todos os entes. Proteger o meio ambiente, combater a poluição. Será que é só a União? Não. Preservar as florestas, só a União? Não. É os estados e o município também. Então, pessoal, é assim que se mata essas questões, né? Quando falar competência exclusiva ou comum, é administrativa, entendeu? Você vai entender mais na frente. Agora, pessoal, vamos falar das competências privativas. As competências privativas para legislar, elas podem apresentar duas formas. A chamada competência privativa da União e a competência concorrente, né? Privativa da União e as concorrentes. Aqui, pessoal, as competências privativas da União, como fala legislativa, ou ela é privativa da União,
ou ela é concorrente entre a União, Estados, DFs. Observação: não existe competência concorrente entre União, Estado, DF e município. É só concorrente entre União, Estados e DF. Entendeu, pessoal? Competência privativa da União já está dizendo, só a União pode fazer. E você vai encontrar essas competências lá no artigo 22 da Constituição. Quando a Constituição fala competência privativa da União, ela está falando competência para legislar. E a Constituição falando com o Congresso Nacional. É a Constituição falando com o Congresso Nacional. A Constituição fala, Congresso, quem tem a competência para legislar sobre esse tema aqui é você. Qual é a diferença para a competência exclusiva da União para a competência privativa da União? Hein? Qual é? Primeiro, a competência exclusiva ela é privativa. Entendeu? Competência exclusiva ela é privativa. Competência privativa é para legislar. Entendeu? A exclusiva ela não permite a delegação. A privativa exclusiva, né? A privativa exclusiva não pode delegar. O que é isso? Não permite que a União passe para outros entes aquela atribuição. É diferente da privativa, né? A exclusiva não permite delegação, agora a privativa permite, né? A competência exclusiva, ela é privativa. Privativa, quando eu falo é o seguinte, ela não pode delegar para ninguém, entendeu? Aquela atribuição de lá, né? É diferente da privativa, que pode sim delegar. Se a União quiser, ela pode delegar essas competências para os estados do Distrito Federal. Essa delegação tem uma forma, né? Tem que passar através de um jeito certo, né? O instrumento dessa delegação é a lei complementar. E ainda vai delegar matéria específica das competências privativas da União. Exemplo, é competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho, mas a União já delegou para os estados a competência de legislar sobre piso salarial. Piso salarial é um pedacinho dentro da matéria maior chamado direito do trabalho. Então, quando a gente fala em delegação, eu estou dizendo, a União você pode passar para os estados essa atribuição, mas não vai fazer a louca, né? E passando tudo. Assim, não, né? Você vai passar matérias específicas dentro dessa competência. Tem que fazer isso por lei complementar e você vai poder delegar só para irmão do meio. Irmão do meio, que é o irmão do meio? Os estados. Não há delegação para municípios. Não há delegação para municípios. E a concorrente? É concorrente por quê? Tem mais de um na história. A competência concorrente é aquela que foi atribuída à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Veja que no texto da Constituição não há atribuição expressa dentro da repartição de competência concorrente para os municípios. A competência concorrente é aquela em que eu tenho União, Estado e Distrito Federal legislando sobre a mesma matéria. Você vai encontrar lá essas competências no artigo 24. Ou dá uma olhada no artigo 22, né? Vamos dar uma olhada aqui no artigo 22. Só algumas, né? Não vou ler todo, não. Ó. Compete privativamente a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Veja que diferente do que a gente viu na exclusiva aqui, não está decretar, estabelecer, promover, organizar, inspecionar. Então, as competências privativas
as competências para legislar, elas aparecem como substantivo, entendeu? Aqui, ó. Direito civil, né? Substantivo, comercial, penal, processual, eleitoral, tudo substantivos, né? Veja que diferente do que a gente viu, é substantivo. Nas exclusivas, aparece com verbo, nas exclusivas, como nós lemos lá, né? Exclusiva da União, que é administrativa, tem nada a ver com legislativa, né? Aparece em verbo. Já na privativa, é substantivos. Substantivo, pessoal. Um bizu. Se na prova perguntar é competência. Se na prova perguntar, né? É competência exclusiva da União legislar sobre tal coisa. Entendeu? É porque tá errado. Se falar é competência exclusiva da União legislar, tá errado. Porque legislar é privativa. Legislar é privativa. Então aqui tinha que estar a competência privativa da União legislar sobre tal coisa. Por quê? Para legislar é competência privativa. É competência exclusiva da União legislar sobre lá. Já está tudo errado. Se é exclusiva, não é para legislar. Porque exclusiva é administrativo, né? Legislar é privativa, não exclusiva, que é para legislar. Outro bizu. É competência comum legislar sobre tal coisa. Está errado. É competência comum, não é legislar. Se é comum, se é exclusiva, não pode legislar. É competência comum legislar, está errado. Se é comum, é exclusiva, não pode legislar. Falou em legislar, ou é privativa da União ou é concorrente. Não existe legislar comum e não existe legislar exclusivo. Legislar é privativo. Primeira coisa, né? É diferenciar a natureza da competência, né? Se é administrativa, né? Se é administrativa ou se é legislativa. Como é que eu defino isso? Pelo enunciado. Falou em legislar é privativo ou concorrente. Falou em legislar é privativo da União ou concorrente entre União, Estado e DF. Entendeu? Bizu, se tiver que decorar, pessoal, decore o artigo 24. Né? Porque é a concorrente e a privativa. Muitas vezes, só pelo texto, a gente não consegue ter certeza do que se trata, se é privativo ou se é concorrente. Você não ter certeza, né? Será que só é a União? Ou será que o Estado também pode ficar no meio, né? A gente fica na dúvida. Então, o que você faz? Se você olhar a relação do artigo 22, você vai ver que é gigante. Então, se você olhar para o artigo 24, ela é menor. Então, se na hora da prova você ficar na dúvida se é privativo ou se é concorrente, se você tiver decorado a concorrente, né, aquilo que não for concorrente vai ser privativa da União. Isso se a questão estiver falando em legislar, que é privativa. Então, o que você faz? Você exclui, você vai definir uma das duas, né? Ou você já pegou a manha, né? Da administrativa e legislativa, né? Que a administrativa é exclusiva e comum, né? E você vai ficar na dúvida entre as duas, né? Que é privativa. Se é privativa é legislar, você só vai diferenciar se é privativa ou se é concorrente. Como você decorou as concorrentes, aí
Aquilo que não for concorrente vai ser privativa da União, né? Tem um mnemônico, né, das concorrentes que ajuda muito, pessoal, que é o Puto Fé. Eu vou botar aí para vocês lerem. Se não conseguir gravar tudo, né, das concorrentes, pelo menos grava aí o Puto Fé, né, que eu vou passar aí para vocês. Aqui, pessoal, o mnemônico da competência concorrente entre a União, o Estado e o DF. Puto Fé. P de penitenciário, U de urbanístico, T de tributário, O de orçamentário, F de financeiro, E de econômico. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre direito penitenciário, legislar privativamente sobre direito penitenciário, urbanístico, tributário, orçamentário, financeiro, econômico. P de penitenciário, U de urbanístico, T de tributário, O de orçamentário, F de financeiro, E de econômico. Agora, pessoal, vocês vão lá e leiam o artigo 21, 22, 23 e 24.